Então vamos lá? Esse é o Giro da Bolsa, um programa semanal com as principais notícias do mercado financeiro na semana, tudo aqui compiladinho em um programa só, para você ficar bem informado de uma só vez. Antes de mais nada, quem é Sardinha Raiz, já deixa aquele like na confiança, porque você sabe que o vídeo vai ser bom. Se você não é um Sardinha Raiz ainda, não precisa deixar o seu like, espera alguma informação assim que te traga algum conhecimento, te ajude de alguma forma, e aí sim você pode considerar deixar o seu like ou se inscrever. Começou de vez aí a temporada de balanços das empresas na Bolsa de Valores. Daqui a pouco a gente vai conferir em detalhes aí o segundo trimestre das principais empresas, incluindo Vale, Petrobras, Ambev, Gol, Usiminas e várias outras. Lembrando que se você quiser o resultado trimestral de alguma empresa específica, é só comentar o nome dela aqui que a gente traz. Como a gente vai focar mais nos resultados dessas empresas, eu vou ter que passar rapidinho pelas notícias aqui. Tem algumas muito importantes que aconteceram nessa semana, né? A gente teve a publicação do PIB americano no segundo trimestre, que novamente fechou no vermelho, dessa vez com uma queda aí de 0,9%. O mercado esperava uma alta de 0,5% e acabamos com uma queda de 0,9%. Então, assim, é muito fora da curva essa queda. No primeiro trimestre, a gente também teve uma retração de 1,6%. Isso significa que, independente aí do que o governo esteja dizendo, a verdade é que os Estados Unidos estão em uma recessão. O governo não aceitou isso ainda, não pronunciou isso como recessão, mas é muito raro um governante pronunciar que ele entrou numa recessão, né? Normalmente, os caras ficam tentando amenizar isso de alguma forma. Eles ainda estão lutando com a inflação. O Banco Central americano cumpriu com o esperado e elevou a taxa de juros aí em 0,75 pontos para a faixa de 2,25% a 2,50% ao ano. As tensões entre a China e o Taiwan se intensificaram nessa semana, o que fez aumentar aí o risco de uma eventual guerra na região, que era o que temiam, porque a gente já está enfrentando o conflito ali Ucrânia-Rússia. Se esse conflito se inicia também, agora aí a coisa desanda de vez, né? Por telefone, o presidente chinês fez ameaças explícitas a Joe Biden em resposta a uma possível intervenção americana a favor da independência de Taiwan, e os Estados Unidos não conseguem, na verdade, comprar essa briga nesse momento. Você vê a situação que eles estão enfrentando internamente, fica muito difícil para eles comprarem uma briga dessa. Então, muito provavelmente, se a China fizer alguma coisa de fato, os Estados Unidos não conseguem responder à altura. E a Rússia cortou pela metade aí o fornecimento de gás para a Alemanha e outros países da Europa Central na quarta-feira, o que fez o valor da commodity subir aí 9% em apenas um dia. Com isso, o gasoduto Nord Stream 1, que garante grande parte da energia consumida pela Alemanha, passou a operar aí com 20% de capacidade. O fornecimento de gás tem sido uma importante arma do governo russo contra as sanções aplicadas ao país por causa da guerra na Ucrânia. Aqui no Brasil, tivemos a divulgação da pesquisa do PNAD, do IBGE, que indicou queda no número de desempregados. No total, 9,3% dos brasileiros em condições de trabalhar estão sem empregos. É o melhor patamar desde 2015. E a dívida pública brasileira continua caindo aos poucos, mas ainda está em 78,2% do PIB, totalizando 7,01 trilhões de reais. Agora a gente vem aqui para os principais índices. Essa semana, como eu estava de férias, né, a bolsa só subiu todos os dias. Então, do dia que eu cheguei aqui em diante, a bolsa não caiu nunca mais. Então, o índice Bovespa aí abriu a semana com 98.924 pontos, enquanto o Raul estava trabalhando, e fechou com 103.164 pontos, uma alta de 4,28% aí, mostrando, né, que se os sardinhas quiserem comprar ações, eu tenho que estar trabalhando. Se quiser ficar tranquilo ali, começar a falar, nossa, eu quero descansar agora, quero ver meu índice subindo, é melhor que eu esteja de férias aí. Isso aqui é claramente uma correlação. Raul, mas correlação não é causalidade. Gente, foi impressionante. A bolsa estava caindo, eu desci aqui, começou a subir de maneira impressionante depois de semanas de queda, foi absurdo. O dólar terminou a semana valendo aí R$ 5,17, uma queda de 5,9%. E aqui nas empresas da bolsa, a gente para conferir alguns resultados. E a gente vai começar aqui pela Petrobras, a PETR4, que ultimamente tem distribuído dividendos de forma loucona. Os resultados da empresa têm apresentado um crescimento cada vez maior, de maneira impressionante. Eu não invisto em estatais, mas realmente esses resultados estão surpreendentes aí. A receita líquida de vendas foi de 170,9 bilhões de reais no segundo trimestre, foi 54,4% acima dos 110,7 bilhões do segundo trimestre de 2021. Na base trimestral, comparando com o trimestre anterior, a alta foi de 20,7%, 141 bilhões de reais no primeiro trimestre de 2022. As despesas operacionais da empresa ficaram no azul, em 627 milhões de reais, o que é explicado principalmente pelo ganho de capital de 14,2 bilhões, decorrente aí dos acordos de coparticipação em dois campos do pré-sal da Bacia de Santos, Sépia e Atapu. O EBITDA ajustado, lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, aumentou 58,6%
1,5% para 98,2 bilhões de reais. Com isso, o lucro líquido no segundo trimestre aí foi de 54,3 bilhões, um aumento de 26,8% na base anual, 42,8 bilhões no segundo trimestre de 2022. A média de consenso do mercado projetava um lucro aí de 35 bilhões para a Petrobras. Considerando apenas o resultado recorrente, o lucro foi de 45 bilhões. Já a dívida bruta caiu 16% para 53 bilhões de dólares e a líquida retraiu 14% aos 34 bilhões de dólares. Antes mesmo da publicação do resultado, a Petrobras informou na quinta-feira que vai distribuir mais uma bolada de dividendos que vão ser pagos nada mais nada menos que R$ 6,73 por ação preferencial e ordinária, o que representa um dividend yield de mais de 20% considerando o valor atual das ações na data do anúncio. Somente nesse ano a empresa já distribuiu R$ 2,86 por ação, 37,3 bilhões, R$ 3,71 por ação, 48,5 bilhões. Ou seja, somente em 2022 a Petrobras vai pagar o total de R$ 13,30 por ação, ou incríveis aí 173 bilhões em dividendos. Lá no final vou mostrar para vocês também o calendário de dividendos de outras empresas. Então o valor por ação aí, ela teve uma alta de 14,25% com esse anúncio, fechou a R$ 34,15. Se você vai investir em uma empresa comoditizada, é muito bom você observar o contrafluxo. Se o preço dessa commodity está alto, normalmente ela está na fase de distribuição e nesse ponto ela fica mais cara. Se o preço da commodity está baixo, então nesse ponto é um bom ponto de compra, porque o preço das ações normalmente cai. Isso vale para empresa de celulose, vale para empresa de petróleo, de minério, etc. Então muito cuidado para não se comover e acabar entrando aqui igual esses bobo alegre que começa a comprar a ação porque ela está subindo, tá? Isso aqui é burrice, nada mais do que burrice. Agora a gente vai falar aqui de Vale, a Vale 3, a mineradora Vale aí também divulgou seus resultados nessa semana, mas diferentemente da Petrobras, ela acabou decepcionando em alguns números. A receita líquida de vendas veio em 11,15 bilhões de dólares no segundo trimestre, uma queda de 32% frente aos 16,5 bilhões do segundo trimestre de 2021. As despesas e custos vieram em 6,5 bilhões de dólares, um aumento aí de 8% na base anual. Os custos relacionados a Brumadinho e outras barragens foi de 280 milhões de dólares, bem feito, foi barato, acho que tinha que pagar até mais. O EBITDA ajustado foi de 5,5 bilhões de dólares, muito abaixo dos 11,4 bilhões registrados no segundo trimestre de 2021. Com isso, o lucro líquido aí no segundo trimestre de 2022 foi de 4,09 bilhões de dólares, metade dos 8,14 bilhões de dólares que tinham sido registrados um ano atrás. Entre o primeiro e o segundo trimestre desse ano, a dívida líquida da Vale subiu de 4,9 bilhões de dólares para 5,4 bilhões de dólares. A companhia justificou que o resultado abaixo do esperado se deu, em grande parte pela queda nos preços do minério de ferro e do cobre no final do trimestre. Depois do anúncio, as ações chegaram a cair mais de 3% no fechamento da semana, a queda foi de 1,04%. Sacou o que eu estava falando? É engraçado, né? Porque eu acabei de falar na parte da Petrobras e aqui você consegue já observar o resultado na prática. Quando a empresa começa a ter uma queda no preço da commodity, ela começa a enfrentar também, a cada resultado ela vai sangrar cada vez mais se o preço da commodity continuar baixo e ela vai perdendo valor. Então, nesse momento, não é um bom momento de compra quando você está no ciclo de alta daquela commodity específica. Você poderia comprar essa empresa nitidamente mais barata em outro período. Então, Uzi Minas, Uzi 5. Outra empresa que também teve uma retração considerável aí no segundo trimestre foi a Uzi Minas, uma das maiores companhias do ramo siderúrgico, com atuação nas áreas de mineração e logística. A receita líquida do segundo trimestre de 2022 alcançou aí 8,53 bilhões de reais, 11% inferior ao segundo trimestre de 2021, foi de 9,6 bilhões de reais. O EBITDA ajustado somou 1,9 bilhão, uma queda de 62% na base anual. A margem EBITDA caiu drasticamente de 52,8% para 22,6% ano contra ano aí. Como resultado aí, a Uzi Minas conseguiu reportar um lucro líquido de 1,06 bilhão de reais no segundo trimestre, em linha com as estimativas do consenso de mercado. Mas na comparação com o segundo trimestre de 2021, o lucro foi 76% menor. Portanto, a gente vai ver o mesmo efeito, empresa comoditizada. Entre os motivos está a redução de 17% do volume de vendas de aço e as perdas cambiais de 306 milhões de reais, 4,65% de queda nas ações de Uzi Minas na semana. A gente vem aqui para Gol Linhas Aéreas, GOLL 4, 3 e 4, né? A Gol, a companhia aérea Gol, com mais de 140 aviões de operação, também divulgou o resultado trimestral. Aqui a gente vai para os principais destaques, né, dessa empresa aí. Agora a Gol voltou a distribuir lanchinhos e está com Wi-Fi em todos os aviões. Aí vou fazer esse comercial para Gol, porque eu fico feliz quando tem Wi-Fi nos aviões. Receita operacional líquida de 3,24 bilhões no segundo trimestre, uma alta de 215% na base anual, comparando com a pandemia em 2021, e de 3,2% na comparação com o segundo trimestre de 2019, antes da pandemia. Os custos e despesas operacionais da empresa somaram aí 3,43 bilhões de reais, uma alta de 86% no ano contra ano, normal, né? A empresa voltou a rodar. As despesas financeiras totais foram de 2,77 bilhões, com destaque para as perdas cambiais e monetárias de 2 bilhões de reais, aqui chamado custo Brasil, né? Do nada o Brasil ferra o câmbio e você se fode. O EBITDA
EBITDA recorrente foi de 439 milhões, foi negativo em 2021, e a margem EBITDA de 13,5%. Com isso, a Gol reverteu um lucro de 642 milhões reportado há um ano e fechou o segundo trimestre com um prejuízo de 2,85 bilhões. Lembrando aquela máxima que eu sempre digo para vocês, a gente divide sempre o setor aéreo em dois tipos de empresa, aquelas que já quebraram e aquelas que ainda podem quebrar, porque não tem muito o que fazer aqui. Se você abre o Wikipédia só de empresas brasileiras de companhia aérea que já faliram, você vai encontrar mais de 56. Esse número eu já não atualizo, ele tem um tempo, então você pode ir lá, talvez já tenha até mais. Então, na véspera do resultado, as ações preferenciais lideraram a alta do Ibovespa com mais 10%, mas devolveram parte dos ganhos logo depois da divulgação. Somente em 2022, as ações da empresa caíram quase 60%, com a alta e fechamento de 4,11% nessa semana. Raul, por que está subindo? Não importa se o resultado é ruim ou bom. O que interessa é se o resultado está abaixo ou acima do consenso de mercado. Esse resultado está acima do consenso de mercado. Imaginavam que seria ainda pior. ISA-CTEP TRPL4. Agora a gente vai falar aqui dos números da famosa Transmissão Paulista. Então, a gigante do setor elétrico transmite 24% de toda a energia em todo o país, 17 estados e 92% somente no estado de São Paulo. Mas dessa vez os números não vieram bons. A receita líquida de 732,9 milhões, o que representa uma queda de 7,5% na comparação com o segundo trimestre de 2021, de 792 milhões de reais. O EBITDA de 555 milhões, uma queda de 12% na base anual. A margem EBITDA ficou em 75,7%, com diminuição de 3,9 pontos no ano contra ano. Sem grandes alterações em receita e EBITDA, a maior parte do destaque foi uma perda significativa de resultado financeiro no período. A Transmissão Paulista amargou despesas aí de 301 milhões de reais, 323 milhões apenas de juros, encargos e empréstimos. Com isso, a ISA-CTEP teve um lucro líquido trimestral de apenas 74,1 milhões. Me dá, tá pouco para vocês? É apenas? Me dá. O resultado foi de 70% menor na comparação com o segundo trimestre de 2021, 248 milhões de reais. O mercado esperava um lucro bem maior, de 288 milhões de reais. O mercado espera muita coisa. Às vezes, nem todo dia a gente merece o melhor mercado. Tem que entender isso. O mercado é a gente, você sabe, né? Quando falam o mercado, sabe quando os políticos xingam o mercado? Estão falando da gente. Os investidores, de modo geral. Então, quando agora alguém fala assim, o mercado está o quê? Esse povo do mercado, esses babacas, estão falando de vocês. Eu demorei a perceber que isso era comigo. Foi só quando eu vi esses investidores que recebem lá os gordos dividendos e tal. Eu falei, ah, caralho, entendi. As ações fecharam com uma queda aí de 1,72% a R$ 22,79. EDP, Energias do Brasil, ENBR3. Ainda no setor elétrico, temos o resultado da EDP Brasil, o Energias do Brasil, que produz, distribui e fornece energia para mais de 11 estados do Brasil. Controlada aí, então, pela EDP Portugal, a companhia mantém 6 usinas hidrelétricas aqui no Brasil, com capacidade instalada para gerar 2,9 gigawatts de energia. E os destaques dela do segundo trimestre foram interessantíssimos. A receita operacional da EDP somou 3,6 bilhões entre abril e junho, com a alta de 6,9% na comparação com o mesmo período de 2021, que era de 3,3 bilhões de reais. O EBITDA ajustado subiu 52,7% no segundo trimestre de 2022 para 943 milhões de reais. O resultado financeiro líquido ficou negativo em 417,5 milhões no segundo trimestre de 2022. Na base anual, a perda financeira foi 206,8% maior. Como resultado, a EDP Brasil reportou um lucro líquido ajustado de 381 milhões no trimestre. O resultado é 10,6% melhor em relação ao segundo trimestre de 2021, que era de 344 milhões. A dívida líquida também aumentou consideravelmente, saindo de 7,8 bilhões há um ano atrás para os atuais 10,7 bilhões. Cuidado aí com essa gamela de vocês aí, ô EDP. Dívida não é brincadeira não. Dívida não é brincadeira, tá? 0,70% de aumento nas ações aí a R$ 21,70. Ambev, a Bev3. Então, quem surpreendeu positivamente aí foi a gigante do ramo de bebidas, Ambev, dona de 32 cervejarias, 100 centros de distribuição e mais de 30 marcas de bebidas. 30 já é um número completamente desatualizado, mas eles ainda continuam divulgando assim. Então os resultados foram divulgados na quinta-feira. A receita líquida foi de 18 bilhões entre abril e junho. O Brasil só bebendo. E ainda vai chegar a Copa, hein? Vai vir a Copa. Resultado de 14,5% maior na comparação com o mesmo período de 2021, de 15,7 bilhões. O EBITDA ajustado aumentou aí em 4,7%, totalizando 5,53 bilhões de reais. Já a margem EBITDA caiu de 33,7% para 30,8% na base anual. Sendo assim, a Ambev
Ambev reportou um lucro líquido de 3,06 bilhões no segundo trimestre, alta de 4,6% frente aos resultados de um ano atrás. Cadê você, Heineken? Onde você está? Não sei mais. Só vejo as pessoas bebendo Beck's e Spaten, inclusive. Nem tem nos bares mais vocês. Sumiram. Eu gosto da cerveja, mas estão sumindo. O mercado projetava um lucro menor, de 2,25 bilhões. Segundo a Ambev, as vendas totais aumentaram 6,1% e a venda de cervejas cresceu 8,5%. É isso. Bora beber, Brasil. Em termos de volume, esse foi o melhor segundo trimestre da história da companhia, com venda de 4 bilhões de litros de bebidas aí, alta de 2,33%. A gente vem aqui agora para a Klabin também, outra empresa que está na minha carteira. KLBN11, a Klabin, a maior produtora e exportadora de papéis para embalagens do Brasil, uma das maiores exportadoras também de celulose, ao lado aí da Suzano, com mais de 130 anos de história, divulgou os resultados na quarta-feira. Receita líquida de 5,03 bilhões, o que representa aí um crescimento de 24% sobre o segundo trimestre de 2021, de 4,07 bilhões. O EBITDA ajustado ficou em 1,99 bilhão. O valor é 11% superior aí a 1,79 bilhão registrado no segundo trimestre de 2021. Já a margem EBITDA ajustada encolheu 5 pontos, fechando aí em 39%. Assim, a Klabin teve um lucro líquido de 972 milhões, com um crescimento de 35% sobre o segundo trimestre de 2021, de 719 milhões. O resultado veio mais de 200% acima dos 302 milhões projetados pelo consenso do mercado. A empresa registrou crescimento em todas as linhas de negócio, com destaque para 7% no aumento do volume de vendas. No total, foram comercializadas aí 1 milhão de toneladas de produto entre celulose, papéis e embalagens. Diante do bom resultado, a Klabin aprovou a distribuição, então, de 399 milhões em dividendos, coisa que há muito tempo não aconteceria. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês no calendário de dividendos o valor aí. Então, uma alta de 6,12% em Klabin, fechou a R$19,93. E vem Suzaninha também, SUSB3 também está na minha carteira, né? Então agora a gente vem para os resultados da Suzano, maior produtora mundial de celulose e eucalipto, com negócio em mais de 100 países. Então o balanço aí divulgado acabou frustrando parte dos investidores que esperavam um resultado próximo da Klabinzinha ali, né? Mas ela vende mais celulose mesmo, ela não vende tanto os produtos à base de celulose. Então a receita líquida foi de 11,5 bilhões entre abril e junho, aumento de 17% na base anual, de 9,8 bilhões no segundo trimestre de 2021. O EBITDA ajustado de 6,3 bilhões, 6% de crescimento aí, e a margem EBITDA de 55%, menos 5 pontos percentuais. O resultado financeiro ficou negativo em 6,9 bilhões, revertendo o resultado positivo de 9,7 bilhões na base anual. E assim a Suzano teve um lucro líquido aí de 182 milhões no trimestre, uma queda de 98% comparado ao lucro de 10 bilhões no segundo trimestre de 2021. O mercado projetava um lucro quase 7 vezes maior, de 1,2 bilhão de reais. Apesar do preço médio da celulose ter subido muito no período, os custos também cresceram demais, muito em função da alta do petróleo aí, que pesa principalmente sobre a colheita e sobre o transporte. Mas não foi só isso também, tem o descontrole cambial. A Suzano tem problemas com isso historicamente, então 3,29% de alta, R$ 48,29 o fechamento dela. Não sei ao que se deve esse aumento, sinceramente, não entendi, foi nada. E o negócio é o seguinte, para fechar, vamos aí com o resultado do Banco Santander, um dos principais bancos privados de operação do Brasil e excelente pagador de dividendos, o Bassi aqui, ele chega a tremer na hora que eu falo isso aqui, o ouvidinho dele agora dá aquela arrepiada. Então, margem financeira bruta 12,7 bilhões e a receita de prestação de serviços e tarifas de 4,88 bilhões, com alta de 5,7% na comparação anual. As despesas gerais totalizaram 5,43 bilhões no trimestre, 2% menor do que o segundo trimestre de 2021. O resultado operacional foi de 4,85 bilhões e o lucro antes de impostos aí foi de 4,89 bilhões, uma queda de 12,3%. Na última linha, o Santander apresentou um lucro líquido de 4,08 bilhões no segundo trimestre de 2022, leve alta de 2% na comparação com o resultado de um ano atrás. As receitas das operações com clientes subiram 3,1% no trimestre. Atualmente o banco tem 56,1 milhões de clientes, então fechou aí com 1,98% de alta, a R$ 28,29. Então agora a gente vem aqui para as rapidinhas do resultado. Você vai vendo o resultado das empresas aí, você pode pausar enquanto eu faço caretas aqui para a gente não ficar lendo um monte de número de maneira chata, mas isso aqui é só aquele resultado básico para você saber se a empresa lucrou ou não, que é o que interessa na última linha, e de quanto e se subiu ou caiu na semana, né? Então vou só fazer as caretas aqui, depois a gente vai fazer a mesma coisa para os dividendos, como você já sabe. Então pausa para você observar se tiver alguma empresa que você precisa saber. Impressionante, hein? Não sei que parte que é que você tá vendo, mas é realmente... Ó, isso aqui não esperava. Nunca imaginei. Enresga. Esse aí que eu sei que você está olhando agora é enresga para isso aí. E aí agora você pode também ver o nosso calendário de dividendos maravilhoso. Ah, esses dividendos maravilhosos! Vai mostrando aí. Vou segurar os dividendos para vocês. Põe aqui, editor, assim, ó. Aí eu te pergunto, ficou legal esse dividendo? Ficou bacana ver aí
tudo muito bom. E a gente vem aqui para o cenário internacional para a gente já fechar, né? Os resultados trimestrais das gigantes de tecnologia Apple, a APL e Amazon, a MZN, animaram os mercados nessa semana. A Apple reportou um lucro líquido aí de 19,4 bilhões de dólares, mesmo sendo 10% menor na base anual, o resultado foi recebido como uma demonstração de resiliência da empresa, que também bateu recorde de receita no período. Já a Amazon acabou revertendo o lucro líquido de 7,8 bilhões de dólares do ano passado e fechou o trimestre com prejuízo de 2 bilhões de dólares. Mas o que fez bem para o mercado foi a melhora da receita acima do consenso do mercado e o rápido crescimento de 18% no ramo de anúncios da companhia. Então, Apple fechou com 51% de alta a 162 dólares e 51 centavos. Você investe em Apple, a Amazon fechou com 9,95% de alta a 134,95 dólares. O Bitcoin, como a bela cadelinha do mercado, também se mostrou aí em alta na semana. Em reais, a gente teve uma valorização aí de 8,25%, fechando a 123.165,40 no momento em que vos falo, agora, tá? Nesse momento exato em que vos falo, a gente tá com esse fechamento aqui, se mostrando a cadelinha, né? O pessoal fala, Bitcoin tá descorrelacionado, e ele sempre esteve descorrelacionado mesmo, né? Mas ultimamente não tem sido. E para você que chegou até o final, só para você, se você quiser aprender a investir aqui comigo, cara, saiu um pouco dessa coisa de só notícia, vai aqui auvp.com.br, clique em quero fazer o meu teste, preencha o questionário com calma, conta pra gente a sua real situação, que você não só vai poder abrir conta na nossa plataforma, você pode, que ela é aberta, mas como vai ter uma taxa especial lá, então você aumenta o seu lucro imediatamente só de entrar na UVP e além de tudo ainda vai aumentar mais ainda, porque a gente vai te ensinar a investir de verdade. Beijão, o último dia em João Pessoa, obrigado pela recepção, galera, foi muito bom encontrar vocês na rua, foi sensacional, espero voltar aqui muitas vezes ainda e até mais.